Olá, seja bem-vindo ao Morar em Pauta, um podcast oferecido pela Encamp. Eu sou Fernanda Ramasek e a cada episódio trago especialistas para discutir temas que transformam o ato de morar em algo mais planejado e sustentável. No episódio de hoje, nós vamos explorar como comprar o primeiro imóvel com segurança e planejamento. Esse é um momento marcante na vida de muitas pessoas e, com a orientação certa, ele pode se tornar uma experiência mais tranquila e satisfatória. Aqui comigo, o Diogo Cano, diretor de crédito da Encamp. Temos também o Felipe Leroy, sócio da Simplifica Assessoria Imobiliária, e Edner Siqueira, diretor regional de vendas da Encamp. Eu gostaria, então, que cada um de vocês se apresentassem e falasse um pouquinho do trabalho de vocês. Começar com você, Felipe. Um prazer estar aqui, obrigado, pelo convite. Primeiramente, a Encamp, é uma honra. Meu nome é Felipe Leroy, eu sou da Simplifica. É uma empresa especializada em financiamento imobiliário. Eu trabalho com isso há 16 anos, nesse ramo. Comecei como estagiário na Caixa, passei por construtoras e fundei a Simplifica em 2014. E de lá para cá o mercado vem mudando muito e vamos bater um papo sobre mercado imobiliário, crédito imobiliário, que é um tema que eu gosto muito de conversar. Diogo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Cano, diretor de crédito e imobiliário e repasse na Encamp. Recentemente assumi a Secretaria de Vendas também. Trabalho na Encamp há 8 anos, mas há 20 anos já com o mercado popular. É uma paixão, a habitação social é algo que eu gosto, me engaja muito. Eu estou muito empolgado aqui para bater esse papo com vocês, aprender e compartilhar ideias aqui e conversa. Valeu. Edner, se apresente. Meu nome é Edner. Primeiro eu quero agradecer o convite e a oportunidade de poder falar com pessoas dessa importância que estão aqui. Eu trabalho no mercado imobiliário há 9 anos. Eu comecei no alto padrão, depois passei por loteamento e há 8 anos eu estou na Encamp, trabalhando com o mercado de habitação social, e isso também me engaja demais, fazer as pessoas realizarem sonhos, e eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom, eu também estou super feliz. E eu quero já então, para começar esse bate-papo nosso aqui, eu vou direto em você, Diogo. Eu quero saber, assim, que fatores financeiros que eu tenho que considerar na hora de decidir comprar um imóvel. Legal, Fernando. Olha só, eu como cliente, na posição de comprador, um dos maiores fatores e mais importantes é o momento de vida em que eu estou, né? Financeiramente, socialmente, etc. Isso tudo importa muito no momento de decisão. E financeiramente falando, que acho que é o maior impacto e a maior dificuldade que o cliente enfrenta, né? A capacidade que ele julga ter de comprar ou não um imóvel. Então, o maior desafio aqui é mostrar para o cliente se ele de fato tem a capacidade, se ele está no momento, se ele tem a capacidade, e se não estiver, para prepará-lo a encontrar esse momento e julgar o momento correto ali. Desde o início, onde a gente indica para o cliente a necessidade de poupar, de economizar, de organizar suas finanças, até o momento que ele busca a ajuda de um profissional, de uma assessoria, e consegue encontrar ali algumas possibilidades de compra que muitas vezes está obscura ali na rotina dele por falta de conhecimento, tá? A gente vem de uma cultura que a gente não tinha essa educação financeira, né? Então fica difícil quando você está lá na frente de gerir, a gente tinha isso na faculdade, né? A contabilidade, que a gente sabia fazer aquele balancete. Vocês acabam prestando uma consultoria, né, em relação a isso. Exatamente. Então, em outras gerações, esse tipo de conhecimento ele era muito oferecido a pessoas com um certo privilégio. Hoje, a gente está falando de um público aqui, na sua grande maioria popular, que não necessariamente tem tanto acesso a tanta informação técnica, mas que com uma orientação, com uma busca muito bem direcionada, ele consegue sim realizar o sonho e chegar a um senso ali para conseguir a concretização desse sonho dele. Tá? Agora, também não é só isso, né? Tem aquela parte assim, então tá, eu organizei minha renda. E o mercado, tá um momento bom para comprar? A gente considera que sim, né? O mercado hoje ele tem a criação do Minha Casa Minha Vida, né? Há mais de 10 anos aí no mercado,
tem fomentado muito a habitação social, e a cada ano que passa, a cada novos períodos, o programa Minha Casa Minha Vida ele vem se readequando às necessidades do mercado, à economia. Obviamente, nós temos fatores que oscilam, né, que são voláteis, como a economia do nosso país mas, em geral, apesar de algumas dificuldades de funding ou de outros problemas de economia, a gente tem a disponibilidade hoje do mercado no Minha Casa Minha Vida como uma alternativa muito viável para a compra do imóvel da casa própria, tá? E fora também que as construtoras hoje em dia elas estão facilitando muito na entrada, né? O percentual você pode dividir também aquela entrada de várias maneiras, vai facilitando cada vez mais a vida do cliente ali nesse momento da compra, né? Uma coisa muito interessante nesse mercado é que muitas vezes o cliente julga que ele não tem acesso àquele apartamento, ele não imagina que ele consegue comprar aquele imóvel, né? que é inacessível, que sempre, né, foi pintado para a gente que realmente a compra do imóvel é uma coisa muito distante. Então, quem tem, né, média ou baixa ou média renda, né, que é o público do Minha Casa Minha Vida, que a gente vai aprofundar ao longo desse podcast, acredita que não tem acesso àquele imóvel. E não é bem assim. Na verdade, além da gente saber a renda do cliente e saber o perfil que ele tem, o principal é saber qual imóvel vender para esse cliente. Então, um cliente que ele não tem uma entrada, né, guardada, um dinheiro guardado, realmente pode ser mais difícil ele acessar, né, comprar um imóvel usado, por exemplo. Por quê? Porque para esse tipo de imóvel, a cota de financiamento é menor, o cliente ele tem que ter uma entrada de 30% a 50% do valor do imóvel, né, para comprar esse imóvel, então realmente é um pouco mais difícil. Mas no caso do imóvel na planta, né, que é o que a Encamp trabalha majoritariamente, é muito mais fácil, muito mais acessível. Hoje a gente consegue financiar, né, o cliente consegue financiar de 80% a 90% do valor do imóvel. Então, ele teria que ter aí de 10% a 20% somente, né, do valor do imóvel para conseguir fazer essa compra. E mesmo assim, esses 10% a 20%, como esse imóvel ele está na planta, ele está em fase de construção, a construtora parcela essa entrada para o cliente em muitas vezes, e algumas vezes até 36 parcelas, enfim. Isso ajuda, né? Ajuda muito. Então, às vezes, o cliente ele não precisa ter aquele valor guardado, ficar guardando. Então, é muito comum a gente, né, na loja com o cliente achar que ele não tem condição, de que ele vai ter que esperar, vai juntar dinheiro, só que a gente vê que isso não existe muito, porque se o cliente para juntar dinheiro durante 2, 3, 4, 5 anos e nunca acha que é o momento certo, muitas vezes o imóvel vai valorizando, que é uma tendência, e ele acaba nunca conseguindo. Então, muitos clientes que compram o imóvel na planta, assinam o contrato, eles vão ficar muito felizes daqui 2, 3 anos de ver que eles realmente conseguiram e que é uma coisa planejada com segurança, né? A gente vai fazer uma venda de forma que o cliente consiga arcar com todos aqueles custos, enfim, é isso. Então é parar, ver a renda que eu tenho ali naquele momento ali e fazer essa análise. Para mim está sendo vantajoso agora comprar um imóvel usado ou na planta? Exatamente. Ô Felipe, e como é que funcionam as novas regras do Minha Casa Minha Vida e como que isso impacta nos imóveis da Encamp? Então, no dia 5 de maio de 2025, agora, recentemente, né, um pouco mais de 3 meses, a gente teve uma mudança no Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, até essa data, ele tinha um limite de renda de até R$8.000, então só famílias com renda mensal até R$8.000 que acessavam esse programa Minha Casa Minha Vida, e a partir dessa data, foi criado Minha Casa Minha Vida Faixa 4, ou então classe média, como, né, ele foi denominado, e passou a atender famílias com uma renda de até R$12.000. Então, de R$8.000 para até R$12.000. E também valor do imóvel, que antes, né, o valor máximo do imóvel para enquadrar na Minha Casa Minha Vida era de R$350.000. E agora são imóveis de até R$500.000. Então, isso fez com que a gente conseguisse incluir muita gente, muitos imóveis dentro desse programa. Então, a Encamp hoje, por exemplo, tem diversos empreendimentos, né? O Diogo vai conseguir falar um número mais específico, mas a grande maioria dos imóveis da Encamp hoje estão enquadrados no Minha Casa Minha Vida. E isso faz com que seja mais fácil o acesso ao crédito, né? A gente tem uma taxa de juros muito mais competitiva, a gente hoje está no momento com uma taxa Selic de 15%. Então,
muitas vezes o cliente vê a taxa Selic aumentando, assiste no jornal falando que a taxa Selic está muito alta e deduz que não é o momento certo para comprar o imóvel. E não é verdade, porque no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, que são esses clientes que hoje, né, a gente consegue atender, grande parte dos empreendimentos estão no Minha Casa Minha Vida, essa taxa de juros ela é fixa. Ela é uma taxa de juros que ela vai de 4% ao ano, dependendo da renda do cliente, a até 10% ao ano no máximo. É uma taxa que está muito abaixo da Selic. Então, pelo contrário, é uma oportunidade que o cliente tem, né, de conseguir um dinheiro barato, mesmo a gente estando com uma Selic a 15%, ele consegue fazer um financiamento e conseguir um dinheiro barato nesse momento de cenário, né, que o cenário está com uma taxa de juros mais alta, que o dinheiro está muito mais caro. Então, o financiamento habitacional, ele tem essa vantagem, né, principalmente no Minha Casa Minha Vida, mas não só nele. A outra modalidade que seria o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a gente também está com uma taxa muito acessível, de 10,39% ao ano, também muito distante da Selic. Então, né, um ótimo cenário mesmo para a gente comprar um apartamento e financiar um imóvel hoje. E você tem mais segurança também, sabendo aquelas taxas já fixadas, né? Você tem já como planejar, mas Com certinho, certeza. assim, né? Ô, Edner, tem alguma dica, assim, que você dá, assim, para aumentar a chance de aprovação do cliente, né? No crédito habitacional? Tem algumas. Hoje, as pessoas, eu falo muito para minha equipe assim, gente, a maioria do nosso público não sabe que pode comprar um apartamento, porque a gente deixa um stand muito bonito, a gente tenta trazer o cliente, faz aqueles materiais bonitos para engajar as pessoas, e isso pode ser que espante um pouco. Então, no meu trabalho junto com o marketing, com toda a equipe, é a gente deixar um material mais com a cara do público que a gente atende, para eles criarem coragem e serem abordados pela minha equipe para poderem entrar. Porque quando ele entra dentro do stand de vendas, a gente realmente tem a facilidade de pagamento, a gente tem uma assessoria de crédito que mostra para eles que realmente com aqueles 30% da renda que não vai lesar eles nos outros 70%, que ele consegue levar uma vida normal comprando um apartamento na planta, que ele consegue comprar, porque a gente tem facilidade, a gente tem uma análise de crédito, a gente tem produto, e aí ele sai de um fundo, de um imóvel que seja alugado ou que você more com os pais e vem morar num sonho dele, que o sonho do brasileiro hoje é a casa própria, né? E muitas pessoas ainda têm essa falta, né, dessa informação. Exato. Conhecem, ouvem falar do programa Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que a função de vocês é trazer esse cliente para perto e aqui, vamos destrinchar isso aqui? Olha só, você tem essa possibilidade, esse sonho não está longe, não. E treinar a equipe, né? Treinar, capacitá-los para que quando tem a oportunidade de conversar com esse tipo de pessoas, eles sejam mais transparentes possíveis para eles que consigam realizar o sonho mesmo, que a gente está aqui para realizar o sonho deles. E vocês fazem essa simulação de planejamento, de crédito junto com a Simplifica, por Sim, exemplo? no primeiro momento a gente explica para eles como é que funciona, faz uma simulação, e aí, dependendo do interesse, a gente recolhe a documentação dele pertinente, passa para a equipe do Felipe da Simplifica, que aí ele faz uma análise de crédito junto à Caixa Econômica Federal, porque ela vem mais fidedigna, né? E aí a gente senta na mesa com a diferença do financiamento versus a entrada que a gente parcela em várias vezes, fica mais fácil de adquirir o imóvel e realizar o E sonho. ajudá-los, né? Isso é tão importante que eles têm eles conseguem enxergar melhor. Assim, nossa, mas eu só ganho isso de acordo com isso, não dá para eu planejar, eu tenho minhas Exato. parcelas fixas, eu tenho subsídio ainda. Nossa, o negócio vai melhorando, né? É possível. E, Fernanda, mesmo trazendo o Minha Casa Minha Vida para a classe média, como é o denominado programa, que é o faixa 4, ainda é uma faixa de renda de população que também tem muitas inseguranças, né? Financeiras, econômicas e tal. Um dado que a gente trouxe aqui de uma pesquisa, ele mostra que hoje 92% da população econômica do Brasil, economicamente ativa do Brasil ganha até 12 mil reais. Ou seja, 92% grande, das famílias do Brasil são público-alvo para enquadramento no Minha Casa Minha Vida, né? E aí, trazendo esse número para a Encamp, que é um número extremamente relevante, né? Com a criação do Faixa 4, até maio, né? Os 10 últimos lançamentos da Encamp contavam com 65%
das unidades enquadradas no Minha Casa Minha Vida. Depois da abertura do Faixa 4, 90% dos nossos produtos passaram a ser enquadrados. Então, é um público de muita relevância que precisa ser trabalhado, que precisa ter acesso à informação. Óbvio que esse tipo de programa ele demora um certo tempo para ser digerido, né, pelo mercado, que eu digo pelos clientes, né, que são leigos, mas é o nosso papel trazê-los para o stand de venda, encantá-los com o nosso produto e mostrar para eles que há possibilidade, né, tangibilizar o negócio. Eu acho que o receio maior desse cliente deve ser, né, de acordo com o cenário econômico que a gente vive, assim, e se falhar no meio do caminho, e se eu perder um emprego no meio do caminho, como é que funciona isso? Exatamente. Veja só, hoje, por exemplo, grande parte do nosso público mora de aluguel, né? E também nessa mesma pesquisa que a gente traz aqui alguns dados, eles mostram que 43% das famílias hoje contam com ônus excessivo de aluguel, ou seja, pagam aluguel maior do que o comprometimento de renda ideal para se pagar por aluguel. Nas capitais, nas grandes metrópoles, que é onde a Encamp atua, esse valor chega a 65%. 65% das famílias pagam mais aluguel do que deveriam. Então, a pessoa, ao morar de aluguel, ela não tem muita escolha de se pensar, e se eu perder a minha renda? Se ela perder a renda dela, ela vai deixar de pagar o aluguel, ela não vai ter como, né? Ela vai ter a mesma dificuldade. Aí a opção da compra de um imóvel financiado, ela traz outras seguranças, que uma vez financiado o imóvel, ela tem algumas garantias, óbvio, de carência de se recolocar no mercado de trabalho. A própria construtora concede algumas flexibilizações no fluxo de pagamento em casos como esse, e a pessoa não deixa ali de estar construindo o patrimônio dela, com aquilo garantido, assinado no banco, para o imóvel na planta, e vida que segue para ela ter o tempo hábil ali de se recolocar no mercado e tudo mais, também pelo fato de ser uma geração majoritariamente entre 30 e 40 anos, que é o nosso público-alvo. Então, uma população completamente ativa, né, no mercado de trabalho, então a gente considera que essa rotatividade ela é bem comum e passível de solução. Agora, você falou uma coisa de família, aí eu vou para o Felipe agora. Eu sou ali a cabeça da minha família, mas eu tenho filhos que trabalham, eu tenho uma parente que mora comigo. Na hora de eu querer um crédito, um financiamento ali para comprar um imóvel, a minha renda, ela pode se juntar com a outra, fazer esse somatório de renda para eu ser melhor aprovada, digamos assim? Existe isso, Felipe? Existe, sem problema nenhum. Para fazer uma aprovação de um financiamento, a gente pode somar a renda familiar, né? Então, quando a gente fala que o Minha Casa Minha Vida considera uma renda de até 12 mil reais, a renda familiar não pode ultrapassar. Então, se a mãe quer comprar junto com a filha, o pai quer comprar com a filha, com o filho, ou um casal de namorados, é muito comum, né, o corretor ter essa dúvida. É um casal de namorados, eles não são casados no papel, eles não têm união estável, eles podem comprar juntos? Podem, sem problema nenhum. A Caixa não exige esse vínculo, né, formal, oficial, enfim. Então, não tem nenhum problema de duas pessoas sem nenhum parentesco comprarem, né, se unirem para comprarem juntos. É muito comum, inclusive, até porque o nosso público, né, o perfil é de primeiro imóvel, então é muito comum ter um casal de namorados, enfim, que planejando, estão comprando o primeiro imóvel. Ali, Exatamente. Então é muito comum e não tem problema nenhum. Agora, quais são as opções de financiamento para quem não se encaixa no Minha Casa Minha Vida? Existe essa... Existe. Tem essa diferença, assim? Aí eu recorro que é um banco? Como é que seria? Então, seria uma outra modalidade de financiamento, né? Tem o Minha Casa Minha Vida, é uma modalidade de financiamento para pessoas com, né, famílias com renda até 12 mil reais, e para as famílias que não encaixam, né, no Minha Casa Minha Vida, né, seja por causa da renda, seja porque querem um imóvel acima de 500 mil reais, seja porque já tem outro imóvel, porque o Minha Casa Minha Vida ele é um programa com cunho social, né, para a moradia própria. Então, se o cliente já tem outro imóvel, né, na cidade onde ele mora, onde ele trabalha, ele não pode se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Nesse caso, ele se enquadra no SBPE,
que é essa outra modalidade de financiamento. Atualmente são as duas, né, modalidades que estão disponíveis para os clientes, né, no banco. E o SBPE é o que eu falei anteriormente, é uma taxa de juros um pouco mais alta do que o Minha Casa Minha Vida, mas hoje não é uma discrepância tão grande. Então hoje a gente consegue para o cliente uma taxa de juros no SBPE de 10,39% ao ano, enquanto o Minha Casa Minha Vida faixa 4 está com uma taxa de 10%. Então é uma diferença pequena, né? E considerando que a Selic, mais uma vez, está no patamar de 15%, é uma taxa muito atrativa. Então, acontece muito da gente ter clientes, investidores, por exemplo, né, que compram imóvel para investir, que têm dinheiro guardado, poderiam comprar um imóvel à vista, mas eles preferem deixar o dinheiro guardado no banco, que está rendendo lá seus 15%, 16%, enfim, né, atrelado à Selic, do que descapitalizar e comprar um imóvel à vista. Então, eles fazem o financiamento imobiliário na modalidade SBPE e deixam dinheiro guardado porque é mais vantajoso financeiramente. Nesse caso, você já não está falando do FGTS, né? Isso aí. Não, o SBPE, o FGTS, ele é o funding do Minha Casa Minha Vida. Então, o que é isso? Para emprestar, para a Caixa Econômica Federal, por exemplo, emprestar o valor de financiamento para o cliente na modalidade Minha Casa Minha Vida, ela usa o recurso do FGTS. No SBPE, o funding é a poupança. Então, todo brasileiro que coloca um dinheiro na poupança, a Caixa pega esse valor que está na poupança e reempresta nessa modalidade SBPE. Ô Edner, qual que é o ponto de atenção assim, na hora de escolher um financiamento, hein? Eu acho que primeiro a taxa de juros, né? E se tratando de Minha Casa Minha Vida e SBPE, o SBPE é uma alternativa super que cabe dentro do bolso dessas pessoas que querem investir ou que já têm um primeiro imóvel. Também podem usar o fundo de garantia, é importante também, porque se ela for por um outro banco ou sair fora do programa, ela não tem o recurso de usar o FGTS. Eu acho que esse é um ponto forte, assim, de falar. Eu acho que é importante a gente colocar, assim, que apesar do Minha Casa Minha Vida ter o funding proveniente do fundo de garantia, a utilização do fundo de garantia também pode ser feita no SBPE, como o Edner colocou. Uma outra alternativa de financiamento é o financiamento padrão de repasse pós-habite-se, que também está dentro do SFH, do Sistema Financeiro de Habitação, mas ele não configura o repasse associativo, ou seja, o repasse na planta, do imóvel na planta. Para isso, esse tipo de repasse, ele necessariamente acontece lá no futuro, depois da obtenção do habite, do imóvel pronto. A análise ela é muito mais burocrática, porque quando eu repasso um imóvel na planta, através do Minha Casa Minha Vida, todo aquele empreendimento, ele foi contratado, o financiamento daquela obra em si foi contratada pelo banco. No caso aqui do Minha Casa Minha Vida, estamos falando da Caixa Econômica, né? Então, o repasse do cliente, ele fica focado puramente na análise daquele cliente. Toda a análise documental, jurídica, engenharia, financeira da construtora e do empreendimento já foi superada e aprovada lá atrás. Ao passo que um financiamento futuro, né, após a habite-se, o cliente ele acaba tendo que correr muito atrás de documentação própria e também da documentação da construtora para que seja submetida ao banco que vai conceder aquele crédito para ele. Então, é um processo mais burocrático que muitas vezes até impossibilita o recebimento, condiciona o recebimento das chaves dele com mais agilidade, né, e a taxas maiores, né? Hoje o mercado de repasse futuro, que a gente chama pós-habite-se, é um mercado que é trabalhado por todos os bancos privados, né? Dos maiores bancos privados do varejo, a taxas de 12%, 13%, 14% ao ano. Então a gente está falando aqui de SBPE e Minha Casa Minha Vida financiamento na planta como pura oportunidade de negócio e oportunidade para investidores e viabilidade para os que necessitam de fato de moradia e da aquisição do imóvel. Pois é, então me dá um exemplo aqui. O Edner ficou sabendo desse empreendimento, já está correndo atrás ali do financiamento dele desde o início lá da planta. O empreendimento já está sendo entregue, eu estou sabendo disso agora, eu quero entrar agora. Eu tenho facilidades também com isso, eu tenho os privilégios também de conseguir destrinchar essas parcelas ao longo do tempo. É a mesma coisa ou não? A gente costuma dizer o seguinte, Fernanda, quanto mais cedo comprar o imóvel, maiores as possibilidades de você conseguir diluir o fluxo daquilo que não é objeto de financiamento, aquilo que você vai pagar direto para a construtora. Então,
no evento lançamento, eu tenho mais prazo para diluir aquilo. Claro que isso varia, essa política varia de empresa para empresa, de produto para produto. Então, alguns empreendimentos têm mais liquidez, outros menos. Nós criamos políticas específicas para cada um. Mas respondendo a sua pergunta, sim, até a entrega das chaves, qualquer cliente que quiser comprar um imóvel com repasse na planta através do Minha Casa Minha Vida pode. Ele assume as mesmas condições de taxa, de juros, obviamente as que tiverem vigente, né, quando ele comprar o imóvel, e a Encamp ainda assim trabalha aí a possibilidade de parcelamento desse fluxo para viabilizar a compra dele. Então, quanto maior o índice de aprovação, a cota de aprovação de financiamento, menor o fluxo que ele tem que pagar para nós, mais fácil a gente consegue aprovar o cliente. E lembrando da importância que nós colocamos também em mesa com o cliente, da utilização do FGTS dele, caso ele tenha, né, para caso de cliente com saldo no FGTS, e a análise da elegibilidade disso, né? Então, para um cliente usar o FGTS na compra de um imóvel, ele precisa cumprir alguns critérios do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Então, a gente faz essa análise junto com a nossa assessoria e ali definimos, esse cliente pode usar o FGTS dele, então abate do fluxo que ele teria que pagar para mim, né? Então, isso tem ajudado muito. O uso do fundo de garantia hoje é uma condição de super vantagem para o negócio, para o cliente, para a construtora e para o banco. Então, é uma triangulação perfeita aqui, considerando que o dinheiro parado no fundo de garantia hoje rendendo 3% ao ano, contra a utilização dele aqui para amortizar o saldo devedor que ele ainda precisa para compor o valor do imóvel, sabe? Então, nós fomentamos muito a utilização do fundo aqui para clientes de todas as modalidades, desde o Minha Casa Minha Vida até os clientes de maior renda. E aproveitando o gancho, muitos clientes que têm o fundo de garantia, a diferença do financiamento entra como a entrada, o FGTS, e ele só fica pagando a evolução de obras e depois as parcelas após o habite. Então facilita demais. Tem essa amortização também, tem diferença, né? Tem umas que são fixas, tem outros que entram com umas parcelas maiores, vão diminuindo ao longo do tempo. Exatamente. Um outro ponto muito importante quando, né, a gente vai escolher o financiamento, além da taxa de juros e tudo isso que a gente está falando aqui, é a questão do sistema de amortização. Então, o cliente ele tem 2 sistemas de amortização que ele pode escolher, ou o saque ou o price. O saque é o sistema de amortização constante. O que significa isso? Na prática, a prestação dele começa maior e ela vai diminuindo mensalmente. Na price é o contrário, a prestação ela começa menor e ela é linear até o final. Então isso aí é muito comum o cliente perguntar, ô Felipe, qual que é o melhor sistema de amortização? Vai depender muito do perfil do cliente. Então tem clientes que vão quitar de forma mais rápida, que a price pode ser mais vantajosa, tem cliente que vai levar o financiamento por mais tempo, ou que consegue pagar uma prestação mais alta no início, para ele a saque pode ser mais vantajosa. Então isso é muito caso a caso, não tem uma resposta concreta. E essa consultoria, né, Felipe, ela é importante lá no ato da compra, porque o financiamento, tanto na saque quanto na price, para o mesmo cliente da mesma renda, ele muda, ele pode financiar mais pela saque ou menos pela price. Então essa consultoria que o Felipe dá, junto com toda a equipe lá, ela é super importante na decisão do cliente em qual sistema de amortização ele vai seguir no financiamento. A gente tem que ter uma organização, né? Às vezes a pessoa nunca soube, né, o que era ter essa organização financeira e você dá essa dica, olha, a partir de agora, você não pode ter gastos supérfluos, né? Agora você vai ter que concentrar aqui, porque isso aqui você vai tirar, sei lá, geralmente é 30%, né? 30% do seu salário você vai dedicar a isso aqui. Vocês vão explicando isso assim, tintim por tintim? Exatamente. A gente sempre orienta o cliente, né? O primeiro passo é ele anotar tudo num papel, né? Tudo que ele ganha, tudo que ele gasta, fazer aquela matemática básica mesmo para ver o que está sobrando, o que está faltando, e é muito legal porque, igual a gente falou anteriormente, não é uma cultura do nosso país, a educação financeira começou a ser agora mais difundida, com podcasts e tudo mais. Então agora o pessoal está começando, né, a ter mais acesso a isso e tudo, mas é muito importante na hora, né, que o cliente coloca lá o que ele ganha, o que ele gasta. Muitas vezes ele vê que ele tem gastos ali que a gente chama, né, de gastos invisíveis, que não vê que está gastando ali com, né, um delivery, e que se ele tirar aquilo ali do gasto dele, ele consegue conquistar a casa própria dele. Então é muito legal. A gente até estava conversando anteriormente, tem um caso muito interessante de um casal de clientes que
né, no início não conseguir comprar um imóvel e depois, né, conta pra gente aí como é que foi essa experiência. A gente teve um empreendimento na Zona Leste, o Vista Park, e um casalzinho jovem, namorados, foram visitar o plantão pela primeira vez, tiveram uma consultoria tanto da assessoria quanto do consultor de vendas lá, e eles não tinham capital inicial, também não tinham FGTS para fazer a aquisição da unidade, e aí eles foram orientados a fazer uma reserva financeira, para dar entrada, acumular o FGTS, porque eles já estavam trabalhando. 18 meses depois, a gente lançou um empreendimento na Zona Leste de novo. Eles voltaram no nosso stand já com a reserva financeira e com um pouquinho de FGTS, conseguiram comprar o apartamento e levaram os pais vendados dentro do nosso decorado no dia do lançamento, e aí colocaram os pais vendados dentro do apartamento e tiraram a venda mostrando que tinham realizado o sonho. Então é muito legal, isso é muito legal, vantajoso. né? Eles chegaram para brincar de casinha, depois viram que o negócio é sério. Exatamente. Agora, na hora de eu escolher um imóvel, assim, o que eu tenho que considerar? Localização, infraestrutura, se aquele imóvel vai valorizar, quanto que ele vai me render existem volta. alguns fatores assim que eu acho preponderantes, localização, você fazer um estudo da região, se ela tem um crescimento, o próprio empreendimento, o que ele te agrega, se são itens de lazer, são facilities, a condição de pagamento, são vários itens assim, porque assim, hoje em São Paulo, né, a gente tem uma concorrência muito forte, então assim, cada vez mais a gente trabalha para fazer um produto de fácil aquisição, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um produto atrativo. Uhum. Então a gente trabalha muito a localização, e aí aproveitando o gancho da gente ter o faixa 4 hoje, né, que são imóveis até R$500 mil, ela facilitou então a Encamp também procurar imóveis em regiões mais nobres ou mais perto aqui da região onde as pessoas trabalham, que são imóveis mais caros para a gente poder construir, constrói o custo de construção versus a aquisição do terreno deixa o imóvel um pouco mais caro, então ele foge daquela faixa dos 350 mil, vai até os 500 mil, e aí a gente conseguiu trazer mais uma galera para conseguir comprar isso. E aí são esses pontos que eu acho preponderantes: a localização, os itens de lazer, preço, né? Você tem que fazer uma pesquisa na região, se o seu preço está enquadrado, e valorização. Daqui 2 anos, quando eu estiver te entregando, quanto que esse imóvel vai valorizar, se eu vou alugar, se eu vou morar, dependendo... Eu acho que essa é a principal diferença entre comprar na planta ou um imóvel usado, né? E o imóvel usado, você tem que aportar mais dinheiro também, né? Então, você descapitaliza. Dentro do programa, você pode fazer um financiamento até 90%. Ô, Diogo, a gente vamos falar agora de documentação, de processo legal. Quais são os documentos essenciais aí para quem compra um imóvel, hein? Hoje, basicamente, os documentos são relativamente simples, tá, Fernanda? Basicamente, o cliente precisa entregar os documentos de identificação dele, comprovação de endereço, RG, CPF, e a comprovação de renda, documento essencial para aprovação de crédito, e a formalização da renda, seja ela através do imposto de renda, quando o cliente tem renda informal, ou contra-cheques, né, quando a gente tem a renda formal, junto também com o imposto de renda, até para outras análises, não só de potencial de aquisição de crédito, mas também para analisar a elegibilidade de utilização de fundo de garantia, etc. Então, dada toda essa documentação, a gente envia para a assessoria financeira, né, de crédito, ela faz a aprovação, como o Edner comentou, e aí a gente analisa o fluxo dentro da Encamp para formalizar a venda, então, da unidade. Isso tanto para o imóvel novo quanto usado? É da mesma forma? A documentação do comprador é basicamente a mesma, né? O que vai mudar do imóvel, né, novo na planta para o imóvel usado é a documentação tanto do imóvel quanto da construtora, ou no caso do imóvel usado, do vendedor. Então, no caso do imóvel na planta, é um processo muito mais rápido e muito mais simples, porque o cliente ele só depende da documentação dele. A documentação do empreendimento, né, da construtora, como o Diogo falou, ela é aprovada previamente. Então, o cliente ele não precisa preocupar com isso, tampouco com a documentação da construtora também. Então, ele não... Desses 3 pilares, né, comprador, vendedor e imóvel, o cliente só preocupa com a documentação dele no caso do imóvel na planta.
no imóvel usado, ele tem que correr atrás da documentação, né, do vendedor e do imóvel também. E se o cliente tem uma inadimplência, como é que regulariza isso antes de assinar o contrato? Então, geralmente o processo, quando o cliente compra o imóvel na planta, o processo é muito rápido. Então, por exemplo, ele compra um imóvel na planta hoje com a Encamp, para ele assinar, entre a data que ele assina o contrato com a construtora, né, o contrato de compra e venda, até ele assinar o contrato de financiamento com a Caixa, por exemplo, é um processo que dura em torno de uma semana. Então, assim, não dá nem tempo né, dele ficar inadimplente, é um processo muito rápido. Mas depois, né, caso o cliente assine o contrato com a Caixa e aconteça alguma coisa, ele venha a ficar inadimplente, ele procura a Caixa é a maior interessada em negociar com esse cliente mesmo, talvez pegar a próxima parcela dele, jogar para o final do contrato, enfim, dar uma carência ali de 1, 2 meses no financiamento para ele pagar posteriormente. Não é o objetivo da Caixa tomar o imóvel, né? Como muitas pessoas acham que a Caixa tem o interesse de tomar o imóvel do cliente, muito pelo contrário, a Caixa quer negociar, né, para o cliente pagar, né, dentro do que cabe no bolso dele, por isso que é feita nessa quantidade de análise e tudo mais. Então é um processo que ele é muito saudável. Agora, tem gente que ainda pensa assim, eu prefiro deixar meu dinheiro rendendo do que eu gastar com o imóvel. É uma visão muito diferente, né, de você ter essa despesa ao comprar um imóvel do que você está fazendo um investimento. É um investimento. É um investimento e dos melhores, né, que a gente tem, assim. É muito comum a gente ver, né, os gurus da internet e tudo. Há uns anos atrás falavam muito sobre comprar imóvel, né, não vale a pena, é melhor aplicar o dinheiro, né, investir e tudo. E todos esses gurus hoje têm um imóvel próprio, né? Então, assim, é um ditado antigo, né? Nossos avós falavam, mas é isso, assim, quem compra terra não erra, né? O imóvel, ele é um bem durável, um bem valorizável, né? Então, diferente de um carro, de um eletrônico que a gente compra e perde valor, o imóvel é o contrário, a gente compra e ele, né, naturalmente, ele vai só valorizando. Por quê? Porque hoje o terreno é muito escasso, né? É muito difícil a gente achar um terreno para comprar, né, no centro das grandes capitais, enfim. Então, uma coisa escassa mesmo de comprar, difícil de comprar, e ao mesmo tempo continua, né, nascendo milhões de pessoas todos, né, todos os anos e tudo, e que vão precisar comprar imóveis. Então, assim, é um bem que ele vai valorizando muito ao longo do tempo. Então, é um ótimo investimento, né? Ele gera uma renda passiva para a pessoa, ele gera uma segurança patrimonial, que a pessoa vai ter aquele bem, independente do que acontecer, ele continua com aquele bem. Então, é um ótimo investimento aí, né? Não só para moradia, para segurança mesmo patrimonial, de ter um bem, né, um lugar para morar, mas também financeiramente é um ótimo investimento. Pois é, porque nem sempre eu vou comprar para morar, né, Edna? Eu quero comprar para revender, para alugar. A gente tem clientes em lançamentos que eles compram realmente para investimento. Então, ele já tem um imóvel, já tem 2 imóveis, e ele vê uma oportunidade de comprar um imóvel da planta com facilidade para não descapitalizar, tirar aquele dinheiro dele que está investido, pagar parcelinhas baratas, e depois do habite que esse imóvel é entregue, geralmente o valor que ele aluga é mais barato do que o valor da parcela dele de financiamento. Ele pode amortizar 2 parcelas, ele pode guardar um dinheiro e o imóvel está valorizando. É sempre valorização. Eu acho que é importante colocar também no mercado de locação que, independentemente da modalidade de compra, e aí aqui a gente está falando mais especificamente do SBPE, que é o investidor que compra, o Minha Casa Minha Vida e o SBPE, mas esse produto mais popular, ele deixou de ser produzido hoje em dia só nas zonas periféricas da cidade. Eles estão vindo para as zonas centralizadas através da compactação dos produtos, da escassez de terreno e da busca por morar perto do trabalho, por morar perto da infraestrutura, da rede de transporte público. E isso tem trazido o olhar do investidor para esses produtos mais populares, né? Então, zonas de alto índice de comércio, de serviços, de hospitais, faculdades, isso a gente tem uma procura muito grande de investidores que buscam esse tipo de imóvel para revender ou locar depois de pronto. Tem um nicho, o nosso nicho de 30 a 40 anos, tem pessoas mais novas que compram, que moram com os pais, elas têm uma renda que cabe para fazer um investimento e não sai da casa dos pais.
Eles alugam para ter Porque uma na renda casa maior. dos pais tudo é mágico, né? Geladeira tá vazia, eu volto em casa, já tá cheia. Eu levanto, de repente, olho para trás, minha cama tá A pronta. roupa Aí tá tem uma lavada. magia que acontece ali. Fica difícil de sair É mesmo. verdade. Gente, o nosso papo tá muito bom, mas eu queria saber agora de vocês, antes da gente finalizar, qual que é a visão que vocês têm sobre o mercado imobiliário aí nos próximos anos? A gente vai acabar com essa. Eu acho que o mercado tem tudo, é um cenário muito promissor para crescer exponencialmente, né? Por tudo que a gente vê de número, o programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, de lá para cá a gente tem muitos contratos assinados, muitas moradias entregues e mesmo assim, o número que a gente tem hoje, né, da última pesquisa que a gente teve, é que a gente tem um déficit habitacional no Brasil de 6 milhões de moradias, ou seja, 6 milhões de famílias que precisam de comprar um imóvel mesmo. No ano passado, por exemplo, em 2024, só para ter uma ideia do número, a gente teve 1.250.000 contratos assinados somente no Minha Casa Minha Vida no ano de 2024. E mesmo com esse número absurdo, a gente continua com um déficit habitacional de 6 milhões de moradias, porque, pelo que eu falei, todo ano nasce gente, todo ano tem gente saindo da casa dos pais, todo ano tem gente querendo sair do aluguel. Então, é um mercado que está muito pujante e, mesmo assim, ainda tem muito espaço para a gente conseguir, né, construir, vender e conquistar o sonho da casa própria mesmo, né, que é o nosso principal objetivo aqui. Eu vejo também o mercado, como eu digo, meu pai diz muito, né, que o mar tá para peixe, meu pai é pescador. Ele fala, o mar tá para peixe. Eu acho que o mercado imobiliário no Brasil, ele tem um grande horizonte de crescimento. Hoje ele representa 10% do PIB nacional, né? Então acho que isso é de extrema relevância. Somado a fatores positivos da economia, que é o alto índice de empregabilidade, hoje a gente está com um dos menores índices de desemprego da história, né, dos últimos anos, inclusive. Então, isso para nós é um fator que traz muita estabilidade. É um mercado de extrema resiliência, que apesar da volatilidade, dos vai-vens do nosso mercado, ele está sempre resistindo, está sempre criando novas alternativas, novas soluções. A gente tem a dificuldade do funding, realmente, que hoje não está impactando no Minha Casa Minha Vida por conta da previsibilidade do FGTS, mas a gente tem um outro universo gigante, né, não menor do que o Minha Casa Minha Vida, de problemas de funding. Mas também temos o brasileiro criativo, né, que vai trazer novas soluções alternativas de funding para isso. Tem as nossas entidades aí que representam todo o mercado imobiliário, estão sempre trabalhando fortemente nesse tema, e a gente é muito confiante. Acredito que o maior combustível é o déficit habitacional, né? E aí fazer a informação chegar até a ponta e trazer para o cliente a possibilidade. Eu acho que o mercado é muito positivo, eu sou um cara naturalmente otimista e acredito que eu só vejo crescente para os próximos anos aí, para um curto e médio prazo. Ed? Também estou muito otimista. Dentro de todos esses fatores que o Diogo falou, acho que o principal sonho do brasileiro é a aquisição do imóvel. É o sonho de todo mundo. 47% dos imóveis vendidos no primeiro semestre de 2025 estão dentro do programa, que é o nicho que a Encamp trabalha 90%. Então eu vejo que vai ter um crescimento, a gente está com vários lançamentos para esse ano, os resultados estão funcionando, estão indo bem, então eu vejo que a demanda continua. Desde 2009, Felipe, a demanda é de 6 milhões de habitação, a gente não dá conta de construir, somos empresas gigantes, construir com todas as concorrências, a gente não consegue, por conta de fund, agora está um pouco melhor, mas a gente não consegue suprir essa demanda. Então, ele é próspero, ele sempre foi próspero e acredito que nos próximos anos ele vai prosperar, ficar bem mais próspero. Que bacana, gente. Conversa incrível, tá vendo? O sonho da casa própria está muito mais próximo, muito mais real do que você imagina, viu? Queria agradecer aqui a presença, então, dos nossos convidados. Diogo Cano, diretor de crédito da Encamp, Felipe Leroy, sócio da Simplifica Assessoria Imobiliária, e Edner Siqueira, que é diretor regional de vendas da Encamp. Bom, gente, a gente fica por aqui, né? Eu quero te convidar aí para os próximos episódios, então não se esqueça, tá, de seguir o Morar em Pauta no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma favorita e acompanhar, claro, os próximos episódios. Então, até lá. Tchau, tchau. Obrigada, gente.